Em um país grande e diverso como o Brasil, a normatização da linguagem escrita tem uma importância fundamental. O respeito às normas ortográficas garante que, mesmo com tantos sotaques e situações distintas, as palavras tenham a mesma grafia. Plantou é com L ou com U. Nariz é com S ou com V. Coração é com dois S ou com C cedilha. É humano é com H ou sem H. Falaram que a gente pode ler figuras. A Sara falou muito bem. A gente pode ler figuras, é verdade? Pode. Explica pra gente, Sara, como é que a gente pode ler uma figura? A gente pode ler uma figura como a gente se fosse um desenho. Aí tem duas borboletas, estão voando felizes. E aí? Você pode ver? Aí Você a gente inventar? pode inventar uma história para a história para virar uma história normal e escrever. Escrevendo. Roberto Caldas, a menina das borboletas. Bem, olha a primeira cena de cá. Como nós começamos com a leitura compartilhada e nós conversamos sobre a questão de ler imagens, o meu objetivo era que eles percebessem que o que a gente lê, a gente pode escrever. Mesmo sendo através de desenho, eu posso representar através da escrita. Então agora está na hora da gente escrever a história lida. Vamos lá? As crianças normalmente têm dificuldades na redação de palavras que apresentem nasalidade. A representação dos sons S, Z e U também geram dúvidas. Cima é com S ou com C? Cima é com S ou com C? C. É. Cima. É. E agora? Quando tem U, quando tem I ou E na frente do C, ele faz o som de S. De S? De S. Ah, quando tem o I, ele fica com som de S? O I e o S. Cima. Achou? Lê. O que é cima? O que significa? Só um pouquinho, tá, Tiago? Só um pouquinho, amor. Só um pouquinho. Letra. A parte mais elevada, né? Que é? Tirou a dúvida? Aí, Matheus, beleza. Esmagou o I, esmagou o quê? E aí, Arthur? A menina esmagou o sacacu. Eu primeiro deixo que eles construam a escrita. Aos poucos eu vou colocando as regras ortográficas. Por exemplo, você percebeu que M antes de P e B. Então, antes de chegar a essa conclusão, nós fizemos várias atividades parecidas, várias atividades lúdicas, para que a própria criança perceba e conclua a regra ortográfica. Aí eu apresento, olha, tem o gramático tal que diz isso e isso, tem o gramático tal que diz isso e isso, vamos verificar. E a gente acaba confirmando uma conclusão que eles próprios chegaram. O professor deve estar atento à produção de seus alunos,
levando em conta não só suas dificuldades com a língua escrita, mas a origem e a história de vida de cada um. O importante é estimular o aluno a perceber suas próprias dificuldades e evitar erros, mas sem deixar de expor suas ideias. E eu estava vindo para a escola e me lembrando que a gente sempre faz análise aqui. Mas de onde que a gente tira as frases? De ditado, de produção, do jornal Super, não é? Só que hoje eu fiz diferente. Eu vi umas na rua, porque vocês falaram que a gente pode ler tudo que a gente vê por aí, é verdade? E eu estava lendo e vi uma frase e falei, essa é boa para os meus alunos perceberem se tem algum erro. A gente tem essa prática de fazer análise de frases, de palavras. E hoje o objetivo era que eles percebessem que ao escrever, a gente tem que ter o cuidado, porque tem outras pessoas que vão fazer a leitura do que está sendo escrito. E quando há dúvida, sempre é estimulada a recorrer, procurar no lugar certo, que é o dicionário. Usados não pode usar Z. Por quê? Porque está no meio de duas vogais. Aí que letra a gente deve usar então? S. É verdade, gente? Tem um S no final. Falta um S no final? É isso, gente? Compramos móveis usados. É o mundo da criança, né? O contato que ele tem fora da escola, para não ficar aquela coisa só de dentro da escola. É uma coisa cotidiana. Ele sai por aí, ele lê tudo. O meu objetivo é fazer com que ele leia tudo e observe, inclusive, a escrita. Por isso que eu trouxe essa frase do cotidiano, tá mais próximo. O país. Meu sonho é ser feliz, é conhecer novos lugares e conhecer o mundo. Meu sonho é ter muitos mais amigos. Meu sonho era que o mundo fosse um paraíso. Tudo moderno, mas tudo em paz. Cada um no seu lugar. A natureza em paz. Eu acho que a ortografia, ela aparece no respeito que você tem pela ideia. Às vezes eu tenho uma ideia e gosto tanto dela que eu preciso escrevê-la da maneira mais correta que eu posso. Quando eu escrevo, eu tenho que ter a liberdade de brincar com as normas ortográficas, com a gramática. É claro que o escritor tem que conhecer o código linguístico, tem que conhecer as regras para depois brincar com elas. Eu não tenho nenhuma vergonha de, em plena redação, perguntar se caso escreve com Z ou com S. Quer dizer, é melhor você passar o vexame de perguntar do que passar o vexame de escrever errado, né? Porque em jornalismo, por ordem, você aprende que hierarquiza os erros, né? O erro de informação é fatal, esse corta a cabeça, né? O mais importante para a questão da ortografia é realmente a leitura. É preciso ler bastante para conviver bastante com as palavras, né? E de uma maneira atenta. Às vezes a gente lê aos pedaços, lê intuindo pedaços de palavras, mas a leitura é fundamental. E exercícios que levem a uma leitura mais atenta, mais cuidadosa, mais assim detalhada, conhecendo as palavras mesmo. Então esses exercícios lúdicos, de caça-palavras, de forca, são exercícios que levam a pessoa a ler a palavra com mais atenção. Afinal, como surgiram essas normas? E quem, ora bolas, inventou de inventá-las? Boa ou boa? Surgirão ou surgiram? Inventá-las ou inventá-las? As regras ortográficas foram criadas por convenção. É a parte da língua que efetivamente é codificada. Portanto, principalmente se tratando de regras gráficas, né? Que tem o apoio na etimologia da língua, ou seja, no latim. E, por outro lado, algumas regras convencionais foram criadas e determinadas por linguistas, filólogos e por um grupo chamado de ortógrafo. E não tem nenhuma dica para a gente aprender essas normas ortográficas? É ler bastante,
é ler com a intenção de aprender, ler boas obras e praticar, escrever e consultar o que está à nossa disposição para consulta, que são as gramáticas e os dicionários. Nada disso é criticável se tem uma intenção de aperfeiçoamento ou de ensino. Vamos ler e pensar na língua como um documento de responsabilidade social, de interação social, com o papel de fazer com que o indivíduo domine o seu ambiente, porque ele sabe ler, entender, escrever e interage com o outro. A sílaba tônica é importante para que as crianças aprendam, porque elas, descobrindo a sílaba tônica na palavra, ela vai aprender a acentuar mais corretamente as palavras, né? Nos ditongos e descobrindo a posição correta para nasalizar as palavras com M no final de sílaba ou com A ou tio. Sílaba tônica? Que é isso? Essa sílaba tônica é aquela que a gente estica quando fala, né? Que a gente costuma chamar, quando está nas brincadeiras de rua, que grita, que fala e estica muito na sílaba, né? Então essa sílaba esticada é a sílaba tônica da palavra, independente de qualquer palavra. No passado e no futuro, preste muita atenção, para os dois não misturar, pois faz parte da confusão. Os cantores e as cantoras não cantam essa canção. Se cantaram no passado, no futuro cantarão. Essa gente é linguagem, daí só deixa a falação. Se falarem no passado, no futuro falarão. Vocês leram a música, o poema, e agora nós vamos destacar. Algumas palavras estão grifadas de vermelho, vocês estão percebendo, e algumas estão grifadas de preto. Alguém pode me dizer por que dessa diferença? Porque limão e beberão é diferente de beberão e tomarão. Mas qual a diferença que você está falando? Porque limão é com a tio e beberão é com M. Com M. Então nós temos a diferença do tio, a, o tio, e as palavras com M, né? E tem do futuro e do passado. Do futuro é a, o tio e do passado é M. Então nós percebemos as palavras que são escritas diferentes, porque tem um tempo diferente, estão escritas com letrinhas diferentes no final, certo? Mas nós temos algumas diferenças. Será que todas as palavras que estão grifadas de vermelho estão no mesmo tempo? São verbos? Não. É por causa da sílaba tônica. Quando termina no final é com a o tio e quando termina antes é com M. Mas será, Tiago, que o atenção, não, confusão, canção, tudo é verbo? Tudo? Não. Nem todas são verbos, não é isso? Então, algumas palavras são verbos, estão no passado, outras estão no futuro, tá? Então, nós vamos destacar algumas palavras. Na segunda estrofe aqui, ó, os cantores e as cantoras vão cantar a sua canção. Se cantaram no passado, no futuro cantarão. A palavra cantaram está grifada de preto e a palavra cantarão está grifada de vermelho. O som cantaram, cantarão. Como eu vou descobrir a diferença na hora da escrita? Será que sílaba tônica. Se nós soubermos a sílaba tônica, fala, aí já sabe. Isso, muito bem. Vocês sabem que a sílaba tônica, ela é a sílaba mais forte da palavra. Que diferença a gente sente na hora que está falando para descobrir a sílaba tônica? A gente vai falando aí, a gente tem uma palavra que para e aí fica longa. Ah, a gente estica, né, Tiago? A gente estica a sílaba. Cozinha. Falaram. Falarão. Essa gente é linguaruda, só deixa a falação. Se falaram no passado, no futuro falarão. Através dos cartazes, a gente costuma colocar os poemas de autores conhecidos, né? Outros nem tanto, mas através das palavras da poesia, das estrofes, dos textos, das músicas, a gente costuma identificar a sílaba tônica, as palavras que deverão ser trabalhadas. Agora nós já sabemos como identificar passado e futuro, já? Já. Já. Então eu quero saber a resposta.
Como é que eu identifico a palavra se está no passado ou se está no futuro? Mas antes disso, eu preciso identificar o quê? A sílaba. O que é a sílaba tônica? Qual? Aquela que estica, quando a gente fala a palavrinha esticando a sílaba mais forte. Ah, entendi. A gente trabalha muito com letras de músicas. Trabalha com a música, canta e depois pega a letra da música e sai destacando coisas de português, né, que a gente quer trabalhar. Então fica muito melhor gravado. E a partir da descoberta da criança, a gente vai conduzindo, né, o caminho e ele vai descobrindo, buscando aquilo que a gente está orientando. Hoje nós vamos trabalhar com uma reportagem de jornal que saiu no Correio Brasiliense do dia 27 de julho agora, há pouco tempo, e fala a respeito do que a gente está trabalhando, da diversidade musical do Brasil e cultural também. A reportagem está ali estampada na parede, no cartaz, na íntegra. Como ela é muito grande, a gente fez uma adaptação do texto para cá, para ficar menor, e nós vamos conhecê-lo agora, tá bom? Tira o seu e vai passando para o colega do lado. Vai tirando. Primeiro vocês vão ler silenciosamente para conhecer, depois nós vamos ler em voz alta. Mais que samba, mulatas e futebol. Um Brasil para além da folclorização e da macumba para turistas. A França homenageia um país diferente a cada ano. Já foram homenageados países como a Polônia, China, Japão, Egito. Durante estes meses serão realizados projetos culturais e apresentadas atrações turísticas e comerciais. O que é esse evento, Ano do Brasil na França? O que vocês perceberam aí por essa reportagem? O que mais pode ser mostrado do Brasil lá fora? Teatro, cinema, pintura. Vocês vão circular nesse texto, circular com lápis, as palavras em que aparece o som ão. Nós fizemos a interpretação, a leitura, né, silenciosa, depois leitura oral, e fizemos a interpretação de um artigo, de uma reportagem de jornal, né? E a partir daí nós retiramos palavras com o dígrafo, com o som, o ditongo nasal, né, ão, nas duas situações em que aparece, com a otil ou com a m, né? Destacamos e eles citaram outras, além das que tinham no texto. Agora nós vamos registrar essas palavras que vocês encontraram aqui no quadro, tá? Então vamos lá, Vinícius, fala uma pra mim que você encontrou. Folclorização. Folclorização, tá certo. Nação. Serão. Lídia, você achou algum aí? Ficam. Ó, quando eu falo condição, não parece que eu tô falando o A e o U? Condição. E aqui também dá a impressão que é o A e o U. Ficam. Se chama de ditongo nasal, porque é como se tivesse o A e o U. Alguém achou mais aí assim, ó? Foram. Esse trabalho já vem sendo feito desde a primeira série, né? É um trabalho contínuo. Quando chega na quarta série, eles já estão com muita coisa já, né, aprendida. Na quarta série, a gente tem as atividades ortográficas que a gente dá, monta um caderninho, que a gente chama de caderninho de gramática, onde a gente vai registrando tudo que vai sendo aprendido. A partir de textos, de letras de músicas, a gente chega naquele conceito com eles, constrói o conceito coletivamente e transfere para o caderninho de gramática, né, que fica na mochila com eles, para quando eles têm dúvida na hora de realizar tarefas, dever de casa, eles procuram lá, né? Mas são construídos mais ou menos assim os conceitos e relembrados os que eles já vêm sabendo, já chegam na quarta série sabendo. Agora cada um vai receber uma revista e vai procurar palavras que tenha M antes de PB, que tenha tio, que tenha N na frente de outras consoantes, tá bom? Procure. Procura palavras grandes, tá, gente? Nós vamos fazer os cartazes. Palavras grandes. Tá, Matheus, vamos?
Da atividade das caixas foi feito todo um trabalho de recorte, de localização, e eles puderam, na hora da caixa, então estar classificando, separando as dificuldades na escrita. Palavras com tio, a questão da nasalização, né? O M, o emprego do M, o emprego do tio. Então, o meu objetivo ali era que eles percebessem, ao pronunciar a palavra, em que caixa estaria esta palavra, fazendo essa classificação. E agora, onde que nós vamos... Ah, não sei. Ótimo, pode. Vê o Felipe classificando. O que tá aí, Felipe? Vai falando pra gente. Sabe que eu estou achando isso interessante? Nós vamos... Agora, eu vou chamar uma criança que vai pegar pra mim e ler uma palavra de cada caixa. Tá? Sara, vem cá, escolhe uma caixa e pega uma palavra. Olho fechado, tio? Não precisa, pode colocar aqui a mãozinha. Ó, escolher uma palavra. Lê a palavra, Sara. Competição. Muito bem. Todos leem a palavra. Compre. Mostra a palavra. Vamos tentar formar uma frase que entre essas duas palavras juntas. Levanta a mãozinha para falar. O menino ganhou uma competição. Compre uma laranja. O menino ganhou uma competição. E a mãe dele falou: compre uma laranja com o dinheiro que você ganhou. Aprender coisas novas é sempre divertido, né? Tchau!